Boa tarde, boa noite, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula de redação. Hoje nós vamos fazer um encontro aqui para revisar o PASSE, terceira etapa, o FMS 2026, prova deste próximo domingo. E a gente vai fazer essa aula, que tem em média 3 horas de duração, dividida em 2 partes. Começando por nesta primeira 1h30, a gente vai falar sobre a redação FAPEC UFMS, beleza? Para quem fez o vestibular da UFMS no último domingo, não muda nada. São os mesmos critérios de correção, o mesmo gênero, a dissertação argumentativa, a mesma correção. A única coisa que na verdade muda, é o tema. Proposta de redação, essa sim a gente vai ter uma diferença em relação ao assunto, em relação ao comando, mas claro que isso a gente já esperava. Então, o que vale a gente fazer nessa revisão? O que é importante nós nos atentarmos para esta revisão? Inicialmente, eu sou um professor bastante metódico. Toda vez que eu estou falando de uma prova, eu preciso, quando eu tenho acesso, falar um pouquinho da grade de correção com os alunos. Porque para mim, a lógica mais importante de um estudante que estuda para vestibular é justamente ele saber fazer a prova que ele vai realizar. Então, no caso da prova de redação, é muito importante que a gente entenda sobre quais aspectos nós vamos ser avaliados, quais são os critérios, quais são as exigências, quais são aqueles fatores que não são tão importantes assim. E, em geral, hoje, quase todos os grandes vestibulares do país, principalmente das universidades públicas, a gente tem acesso à grade de correção. Acho que a UERJ é uma prova que a grade de correção não é divulgada. Pelo menos aqui no centro-sul do país, sem sombra de dúvidas, a maioria, por exceção da UERJ, que me vem à mente agora, é uma das poucas provas que a gente não vai ter acesso. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, o FMS, o EMS, o FGD divulgam a grade de correção. Ou seja, os critérios pelos quais os alunos vão ser avaliados e os níveis de cada um desses critérios, que diferenciam aí a nota de acordo com os intervalos que cada vestibular usa. Então, no caso, por exemplo, da FAPEC e UFMS, os intervalos de cada nota são de meio em meio ponto, se a gente fizer uma escala de 0 a 10. Na UFMS, a escala é de 0 a 1000, então os intervalos são de 50 em 50 pontos. Então, o tópico 1, o critério 1, nível 1, 50, nível 2, 100, nível 3, 150, nível 4, 200. São 5 critérios, portanto, 200 pontos para cada critério. Assim a gente tem totalizando os 1000 pontos. Muito importante também a gente estabelecer aqui que, apesar de tanto ao UFMS, no seu vestibular e no seu PASSE, quanto ao EMS, no seu vestibular, serem vestibulares organizados pela FAPEC, por essa fundação que vem fazendo as provas da UFMS desde 2017 e vem fazendo as provas da UEMS desde 2020. Apesar de nós termos a mesma banca organizando essas duas provas e usando praticamente dos mesmos editais, a única coisa que, ao meu ver, se diferencia da UFMS para a UEMS são as obras literárias, mas são os mesmos editais, portanto, os mesmos critérios de correção que são usados lá na UEMS também são usados para avaliar o PASSE, também são usados para avaliar o vestibular. Mas existe uma diferença, e ela não está no papel, ela não está no campo teórico, ela está no campo prático. A UEMS tem adotado uma linha de correção muito mais rigorosa do que a UFMS desde o ano passado. E a gente, principalmente pelas impressões do vestibular do último domingo da UFMS, acredita que a gente ainda vai ter essa diferença de rigor na avaliação das redações entre o EMS e o FMS, o que vai valer também para o PASSE. Então, assim, ano passado, a gente teve um episódio muito marcante no PSV 2024, vestibular que foi realizado em 2023 da UFMS, que foi aquele cenário em que mais de 6.000 redações foram zeradas. Na verdade, não foram zeradas, deram fuga de tema ou de tipologia textual e essas redações tiraram a nota 100, que é praticamente a mesma coisa que zerar. Como aquilo repercutiu de uma forma muito negativa na sociedade, ano passado, portanto, no PSV 2025 e no PASSE 2024, é importante lembrarmos que o processo seletivo do vestibular, o ano,
corresponde ao ano de ingresso, mas o passe corresponde ao ano da prova. Então, por exemplo, este ano nós fizemos o PSV 2026, mas o passe é terceira etapa 2025. Então, principalmente quando a gente vai, né, procurar gabaritos, as coisas, é muito comum os alunos se confundirem. Então, no PSV 2024, realizado em 2023, e no passe 2023, nós tivemos uma correção muito rigorosa, feita pela UFMS. E isso repercutiu muito negativamente na sociedade, especialmente que no caso do vestibular, nós tivemos 6.000 redações que tiveram nota mínima, nota 100. Ou seja, tiveram essa nota por fuga de tema ou de tipologia textual. Aí, no ano passado, no PSV 2025, né, realizado em 2024, e no PASSE 2024, a UFMS adotou para sua prova de redação temas estilo VUNESP e adotou uma linha de correção muito menos rigorosa. Tanto é que as notas das redações de todos os alunos foi bem maior, com pouquíssimas notas zero, pouquíssimas fugas de tema. E a gente acredita que para este ano, o que aconteceu ano passado vai continuar acontecendo. Isso significa que a gente pode escrever de uma forma mais de boa, mais tranquila, que eles vão aceitar tudo? Não. Aqui no Bioexatas, aqui no curso do HB, este ano, mesmo tendo uma certa consciência de que eles poderiam voltar a adotar uma correção mais flexível, mais generosa, como foi a do ano passado, a gente treinou com a correção mais rigorosa. Ou seja, a gente treinou a partir da interpretação muito rigorosa, metódica da grade de correção que eu vou mostrar para vocês agora. Então, tudo que eu vou falar para vocês é previsto na grade e é importante que vocês tenham cuidado para não cometer esses erros, né? É muito provável que o tema do passe seja um tema estilo VUNESP, como foi o tema do vestibular, né? O tema do vestibular foi os impactos da conectividade, né, na sociabilidade, na sociedade. Já a gente vai falar um pouquinho sobre ele, não me lembro agora a palavra-chave exata. Mas foi uma frase temática de impactos. Então, quando a gente tem esse tipo de frase temática, a gente tem que adotar uma estratégia de produção de texto. E a VUNESP, ela costuma ter 3 ou 4 tipos de tema. E é sobre isso que a gente vai falar nessa revisão. Você não precisa exatamente saber o assunto que vai ser cobrado, mas se preparar para os tipos de tema que a UFMS pode trazer ao adotar o estilo VUNESP de prova, vai te fazer se antecipar a possíveis dificuldades e atender melhor a proposta de redação, certo? Então, feito esse prólogo, vamos falar um pouquinho sobre os 5 critérios de correção da redação da UFMS. Ah, prof, eu assisti a revisão do vestibular. Vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma coisa, mas sempre é bom revisar critério de correção, beleza? E o primeiro critério de correção é o critério mais importante, que é o de adequação temática. Aqui é primordial que a redação atenda ao tema da proposta motivadora, de sua abordagem, essa vinculação. Então, nesse tópico 1, o que a gente costuma, né, dizer aos alunos? Vocês têm que ter 2 preocupações. A primeira preocupação é responder de forma objetiva e plena a frase ou comando temático. O que é isso? O que é frase ou comando temático? É justamente, né, o enunciado que diz sobre o que você tem que escrever. Ele geralmente vem negritado no final do tema, né? Então é a famosa frase temática. É muito importante a gente responder de forma objetiva e plena. O que significa isso? Se a frase temática está pedindo para eu discutir os impactos de algum evento, né, eu tenho que apontar impacto 1 no desenvolvimento 1, impacto 2 no desenvolvimento 2. Se a proposta é uma pergunta, ela está dizendo para mim assim, como foi o tema da Unesp deste último domingo, né? Vivemos uma epidemia de solidão? Você tem que responder, vivemos uma epidemia de solidão. Não vivemos uma epidemia de solidão. A resposta, né, precisa ser objetiva. E aí todo o seu texto vai girar em torno dessa resposta. Então é muito importante que a gente responda de forma objetiva e plena a frase ou comando temático.
Beleza? Não pode se esquecer. Tem muito aluno que se apega a uma palavra só da frase temática. Isso faz com que muitas vezes ele ignore as outras e acaba cometendo fuga de tema. Por exemplo, uma preocupação que eu tenho em relação ao vestibular da UEMS. Todo mundo ficou assim, o vestibular da UEMS é sobre a crise de identidade do Mato Grosso do Sul. Mas não é bem isso. O vestibular da UEMS ele foi um vestibular que trouxe um tema legal, mas que a frase temática era muito complexa, porque ela era muito extensa. Quanto maior a frase temática, mais difícil é para o aluno responder a todos os comandos. Então, a frase temática da UEMS, se bem me lembro, foi aspectos identitários decorrentes do problema, da dificuldade mencionada ao povo e à cultura do estado do Mato Grosso do Sul. Então você tem muitos elementos ali que você precisa discutir ao longo do seu texto, responder essa frase. Então, quando o tema é mais objetivo, como foi o tema da Unesp, vivemos uma epidemia de solidão, é mais fácil você não fugir do tema. Quanto mais longa a frase temática, mais cuidado a gente tem que ter. Mas não basta só responder de forma objetiva e plena a frase temática. Vocês estão vendo que ele está dizendo para a gente aqui, redação que atenda ao tema da proposta motivadora. Proposta motivadora não é só o comando temático. A proposta motivadora envolve também a coletânea. Então eu não posso ignorar a coletânea. É muito importante que a minha redação, a redação do estudante formule, do candidato, formule seus argumentos, ou seja, as razões que você vai utilizar para defender a sua tese nos parágrafos de desenvolvimento, ou seja, redação de estudante, formule seus argumentos a partir dos textos da coletânea. Então, o que significa isso? Professor, eu tenho que copiar as informações da coletânea? Não. Você tem que ler a coletânea e, a partir da coletânea, pensar... A gente vai fazer aquele processo que a gente chama de expansão. Ou seja, o texto 1 me trouxe um exemplo, eu vou pensar num exemplo semelhante. O texto 2 me trouxe uma situação que me lembra um conceito, que me lembra uma teoria sociológica, que me lembra um livro filosófico. Eu vou pegar esse livro e vou trazer para o meu texto. Então é importante que a minha redação dialogue, ela transpareça para a banca avaliadora que os meus argumentos são baseados numa leitura prévia daqueles textos da coletânea. Eu não posso ignorar a coletânea. Porque ao ignorar a coletânea, eu estou fugindo do tema. Então, é como se nós tivéssemos ali, galera, um meio termo. Eu tenho que ler a coletânea, mas não posso copiá-la ipsis literis. Ou seja, não posso copiá-la integralmente. Mas eu também não posso ignorar essa coletânea. Então, eu tenho que me motivar a partir dela. Isso é muito importante. Então, eu vou fazer um argumento aqui que eu quero explicar por que a gente vive numa epidemia de solidão. E o texto 1 me dá um exemplo, então eu vou usar um outro exemplo. Eu vou citar um outro exemplo, me dê um exemplo da Dinamarca, eu vou citar um exemplo do Brasil. Me dê um exemplo do Brasil, eu vou citar um exemplo do Mato Grosso do Sul. Me dê um exemplo do Mato Grosso do Sul, então eu vou citar um exemplo nacional. O importante é que a gente se inspire na coletânea, mas sem copiá-la, beleza? Constatando-se o não cumprimento da adequação temática pelo candidato, configura-se uma justificativa para que a banca avaliadora não considere o texto em relação aos demais critérios, aplicando-se a ele sumariamente a nota 100, ou seja, tópicos 2, 3, 4 e 5 não serão avaliados pela banca nesses casos. Então é muito importante que a gente atenda à proposta de redação. Como que essa proposta é avaliada? Ela é avaliada nesses 4 tópicos, beleza? O primeiro, eu gosto sempre de avaliar do tópico que é mais bem avaliado, o de 200 pontos, que é aquele que a gente almeja, para baixo. Então aqui, tópico 4, bom desenvolvimento do tema. O que significa você ter um bom desenvolvimento do tema? Significa isso aqui, a partir de um repertório cultural produtivo. Então isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês. O que é um repertório cultural produtivo? É muito importante que todas as referências externas, o que são referências externas? São os repertórios, são as referências a outras áreas do conhecimento que você faz, que não estão na coletânea, que não estão na prova. É o repertório autoral. É muito importante que todas essas referências externas, ou seja, você quer trazer uma teoria da sociologia, você quer citar uma obra literária, você quer fazer menção a uma série da TV, da Netflix, todas as referências externas,
para serem consideradas produtivas, elas precisam ter uma relação clara com o tema. Então, se o tema é sobre solidão, é importante que o seu repertório, seja ele a sociologia, obra literária, história, uma notícia, tenha a ver diretamente com solidão. Então, as referências externas, ou seja, os repertórios para serem produtivos, eles precisam ter relação clara com o tema. Então, não é para usar repertório coringa, não é para usar modelo pronto. As bancas hoje, galera, elas conseguem observar claramente quando você faz uma citação que não tem relação clara com o tema. E para tornar esse repertório produtivo, é muito importante que essa referência externa seja muito bem contextualizada. Então, por exemplo, um cuidado que eu peço aos meus alunos: evite fazer citações, repertórios, alusões a livros no final do parágrafo de desenvolvimento. Se você for fazer uma referência a um repertório, faça no começo para que você possa contextualizar, explicar de onde vem essa ideia, qual a relação dela com o tema, por que ela é importante para defender o ponto de vista que você está aí dizendo. Então, não se esqueçam que essas referências externas, elas precisam ter relação clara com o tema, precisa ser muito bem contextualizada, ela tem que ser muito bem contextualizada e ela precisa estar ali no seu texto a serviço da sua tese, ou seja, todo o repertório que você menciona na sua redação precisa corroborar a sua tese, precisa defender a sua tese. Você não pode colocar um repertório que esteja ali apenas decorando, ele tem que ser um repertório que contribua para a defesa da sua tese. Então, por exemplo, num tema como o da Unesp, vivemos numa epidemia de solidão. Se a minha tese é que vivemos numa epidemia de solidão, o meu repertório tem que me ajudar a comprovar para o meu leitor de que a gente vive numa epidemia de solidão. Então isso é muito importante. Tem muito aluno que usa o repertório só para decorar o texto. Decorar no sentido de enfeitar. Decorar no sentido, só de olha como ele citou. Mas se esse repertório não tiver contextualizado a sua tese, ele não vai ser considerado produtivo. E aí a sua nota começa a cair. Beleza? Então, repertório cultural produtivo ocorre quando as nossas referências externas, ou seja, quando as citações, as analogias, os exemplos, enfim, quando toda a autoralidade que a gente traz para a redação tem relação clara com o tema, é bem contextualizado, é bem explicado. Se eu estou citando um livro, quem é o autor, quando esse livro foi feito, qual que é o trecho do livro que me interessa comparar com o meu argumento, e a serviço da tese. Tem que ajudar a defender o meu ponto de vista. Beleza? Então, texto bem desenvolvido, melhor, tema bem desenvolvido, a partir de um repertório cultural produtivo e de considerações que fogem ao senso comum, apoiando-se em dados pertinentes ao texto visado. Então isso aqui, considerações que fogem ao senso comum. Ou seja, o que é o senso comum? É quando o seu repertório é apresentado de uma forma muito superficial, muito óbvia. Você traz um repertório e ele apenas está decorando o seu texto. Ele tem uma relação com o tema, mas ele está apenas decorando o seu texto. Ele não faz o que a gente chama de verticalização. Ele não é um argumento que mostra as origens, as razões, as consequências. Ele só mostra aquilo que já é aparente para a sociedade. Beleza? Então, aqui, galera, a chave para a nota máxima de adequação temática está no uso de repertórios produtivos. Ou seja, eu vou citar um repertório na minha introdução, esse repertório tem que ter uma relação clara com a apresentação do tema. Eu vou citar um repertório no meu desenvolvimento 1, esse repertório tem que ter uma relação clara com o tema e na defesa do meu ponto de vista. Repertório no argumento 2, no D2, no terceiro parágrafo, esse repertório tem que ter uma relação clara com o tema e tem que ter uma relação clara com o argumento na defesa do ponto de vista. Isso é o fator para a nota máxima. O que faz a nota cair 50 pontos? Olha só o que diz a própria grade de correção. O bom desenvolvimento do tema passa a ser um desenvolvimento razoável. O que isso significa? Com indícios de autoria. O que é um indício de autoria? Você tem um repertório cultural presente no seu texto. Ele tem uma relação clara com o tema, mas
ou ele não está bem contextualizado ao argumento, ou ele não está a serviço da tese. Então falta alguma coisa ao repertório. E aí ele coloca, né, ó, com indícios de autoria, ainda que marcado pela presença de argumentos previsíveis. Ou seja, o argumento fica aqui, galera, né, dentro de um senso comum. Tem um repertório interessante, mas o argumento já não tem aquela verticalização. Né? Geralmente, o que acontece aqui? Né? Essa presença de argumentos previsíveis é quando o repertório não está bem contextualizado ao argumento e ou, porque pode ser junto, ou não está a serviço da tese, ou seja, é um repertório decorativo. Ele tem uma relação com o tema, mas é um repertório decorativo. Ele não tem uma relação clara com o ponto de vista defendido, certo? Aí o que eu costumo dizer para os alunos? Do 3, né, quando a sua nota é 150 e ela cai para 100, geralmente a gente aqui tem um corte. Né? Os dois últimos níveis, para a sua nota cair do 4 para o 3 é uma coisinha, um detalhe. Mas para ela cair do 3 para o 2, a cagada tem que ser grande. Então se você já fez um vestibular da FAPEC e você já tirou 100 ou 50, é porque você teve um erro muito grave nesse critério. Então, o que faz a nota cair de 3 para 2? O que faz sua nota virar 100 no tópico 1? Aqui ele coloca desenvolvimento razoável do tema também, mas a partir de considerações próximas ao senso comum. O que são considerações próximas ao senso comum, galera? Aqui, né, o seu repertório tem relação com o tema. Mas é um repertório meramente expositivo. Mas meramente expositivo. Tá? O que isso significa? Você até traz repertórios que são coerentes ao tema, mas eles não fazem nem contextualização, nem serviço à tese, não tem nada. Ele é um repertório meramente decorativo. E aí a gente tem aqui, ó, desenvolvimento superficial do tema, que é a nota 50, marcada pela ausência de observações que acompanhem sua abordagem. Quando que a gente tira 50? É quando a sua redação não possui repertório autoral. Beleza? Você não fugiu do tema, mas também não trouxe nada de novo. Não, parece que não há presença sua naquele texto. Aquele texto, né, parece apenas se inspirar nas informações já presentes na coletânea. Então, esse aqui é o tópico 1. O cuidado que a gente tem que ter é de usar repertórios que tenham relação clara com o tema, repertórios bem contextualizados aos argumentos e repertórios que somem na argumentação, ou seja, repertórios que mostrem para a banca corretora que você não apenas decorou uma frase, decorou um conceito, decorou um evento histórico ou da atualidades, que você está usando aquele conceito, aquela referência externa para somar ao seu argumento, para tornar o seu argumento ainda mais persuasivo sobre quem está lendo. E o que é um argumento persuasivo, galera? É um argumento que não apenas defende a tese, mas é um argumento que age para convencer o leitor de que a tese que você está defendendo no seu texto é a mais acertada, é a tese que o leitor também deve aderir, certo? Então, aqui o tópico 1, né, que é o tópico de adequação temática, um dos mais importantes. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? A gente tem aluno assistindo ao vivo, Fernando, essa aula? Tem aluno assistindo ao vivo? Alguém perguntou alguma coisa? Você vê aí, né? Se perguntou, né? Beleza, então eu vou para frente. Vamos para o tópico 2. Tópico 2 é um tópico que muita gente costuma perder ponto. Ano passado, nessa correção mais tranquila que a UFMS fez, tanto no passe quanto no vestibular, muitos alunos tiraram boas notas, tiraram 900, 950. E esses 100 ou 50 pontos que perderam, geralmente perderam no tópico 2, que é o que a gente vai falar agora. Então vamos ver aí que cuidados que a gente tem que ter com esse tópico 2. Eu já antecipo para vocês.
Embora o nome desse tópico seja organização e progressão textual, a gente está falando no tópico 2 sobre coerência, tá bom? Coerência global do texto. Ou seja, se o seu texto está organizado, se as ideias progridem, se ele tem claramente um início, meio e fim, né? Se não tem lacuna argumentativa, se não tem contradição entre as ideias apresentadas, ambiguidades. Então, o tópico 2, ele tem isso, ele tem a ver com organização. Então, vamos lá. Tópico 2, organização e progressão textual. Ele diz assim, ó, é indispensável que desdobrando-se em torno de uma temática específica. Então, apesar da gente estar num outro critério de correção, esse critério ele parte do princípio que você está escrevendo um texto a partir de uma temática específica, que é a temática do tópico 1. O candidato promova a correta hierarquização das partes que compõem o texto. Como a gente está escrevendo um gênero dissertativo argumentativo, a correta hierarquização seria, né, a introdução, que apresenta o tema e o ponto de vista que vai ser defendido, o desenvolvimento, que vai apresentar os argumentos que sustentam, que fundamentam esse ponto de vista, e a conclusão, que retoma o ponto de vista e finaliza o texto. Relacionando informações já conhecidas com outras que demonstrem sua contribuição. Então esse critério vai avaliar se os seus repertórios são produtivos, se você está escrevendo seu texto a partir do que você leu na coletânea, nos limites que a redação e o contexto permitem para a discussão do assunto em pauta. Então muita gente fica meio perdida, né, quando lê apenas a descrição do critério. Mas vocês vão ter mais clareza agora que a gente vai olhar para a grade de correção. Então vamos também começar aqui no critério 4. Seleção, organização e elaboração de forma consistente de informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto em defesa do ponto de vista destacado no texto. Então a gente tem várias observações aqui, galera. Então, primeiro, né, o que a gente está avaliando aqui? Seleção, organização e elaboração de informações, fatos, opiniões e argumentos. Então, o nível 4, ou seja, no tópico 2, que é esse tópico de organização e progressão textual, o que ele está avaliando? Ele está avaliando se o que nós estamos selecionando de informações, fatos, opiniões e argumentos. Então, se a seleção e organização e elaboração, se a seleção, a organização e a elaboração, vou colocar aqui o substantivo, seleção, organização e elaboração são feitos, né, são realizados, se tudo isso aqui são realizados de forma consistente. Pertinente aparece depois. Consistente. Então, se na seleção, organização e elaboração, a gente está fazendo isso de forma consistente. Mas o que a gente está selecionando, organizando e elaborando? Fatos, opiniões e argumentos. Esses fatos, que são os exemplos, os dados estatísticos, as opiniões, que são as nossas críticas, né? E os argumentos, se tudo isso aqui é selecionado, organizado e elaborado de forma consistente e pertinentes ao tema proposto, em defesa, né, ele coloca ali, pertinentes ao tema proposto em defesa do ponto de vista destacado.
ponto de vista destacado, vamos sintetizar aqui, ó, ao tema proposto em defesa da tese destacada. Então, é fundamental que a sua redação tenha uma tese muito clara. Onde fica essa tese? Essa tese ela vai aparecer no final da introdução e no começo da conclusão. Ela precisa ser a mesma, ela não pode mudar. A tese que é apresentada no início precisa ser retomada de forma, né, igual, semelhante na conclusão. Então, essa tese destacada, ela é defendida de forma pertinente por fatos, opiniões e argumentos que estão sendo selecionados, organizados e elaborados de forma consistente. Então, traduzindo, galera, este critério ele está para avaliar se a sua redação ela é completa, se todas as informações que você seleciona, elas têm uma relação clara com a defesa do ponto de vista e com o tema. E aí é muito importante, esse é o critério que, por exemplo, o aluno que não tem muito conhecimento sobre o tema, ele perde ponto, porque a redação dele fica uma redação que a gente costuma dizer curta, vazia, né? O cara não consegue desenvolver grandes argumentos. Mas também é um critério de correção que tira ponto daquele aluno que quer jogar tudo que ele sabe sobre o assunto numa redação de 30 linhas. Né? Uma briga que eu tenho muito com os alunos durante o curso é justamente, né, aprimorar a capacidade de selecionar informações. Né? Não é para você colocar tudo que você sabe sobre o assunto na redação. Você precisa colocar aquilo que vai ser pertinente, ou seja, aquilo que cabe dentro do argumento e muitas vezes não colocar outras informações. Então veja, olha a diferença do nível 4 para o nível 3 para vocês verem onde que os erros começam a aparecer. Seleção de informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto. Então continua a questão da pertinência. Organizando-os e relacionando-os de forma pouco consistente em defesa do ponto de vista destacado em seu texto. O que é essa forma pouco consistente, galera? O que acontece aqui, ó? Aqui é quando os argumentos começam a ter lacunas. Professor, mas o que são lacunas argumentativas? Né? Ou seja, quando que o meu argumento ele fica pouco consistente? O que acontece nessa lacuna? Como o próprio nome sugere, uma lacuna é um espaço, é um vazio. Então, às vezes, quando a gente está lendo os parágrafos de desenvolvimento de vocês, o que a gente observa? A falta de exemplos que tornem um argumento mais claro para o leitor, a falta de explicações ou definições de conceito. Você coloca um conceito lá, você não explica o que ele é, você acha que é, vamos dizer assim, obrigação da banca corretora conhecer aquele conceito. Então, lacuna argumentativa é quando a gente tem ausência de uma explicação, de um fecho para o argumento, né, de uma conclusão, de um exemplo. Então, está faltando alguma coisa ali. Um exemplo que eu gosto, né, que eu acho interessante o aluno observar na redação dele, é muito comum no Enem também esse tipo de lacuna argumentativa, é quando o cara coloca bem assim, ó, ele está fazendo um argumento crítico sobre alguma coisa, ele quer apontar um problema. Aí ele diz bem assim, a partir desta situação, ocorrem diversos problemas sobre esse aspecto. Aí ele coloca essa expressão, diversos problemas. Só que aí ele não cita que problemas são esses. Você falou diversos, cita pelo menos 2, 3. Então isso é uma falta de exemplificação, fica uma lacuna, fica em aberto. Então cuidado com essas expressões que a gente usa, que são expressões generalizantes, expressões no plural, que elas podem tornar o argumento, né, um argumento com lacuna. Então é claro que essas lacunas argumentativas aqui no nível 3, elas ocorrem assim 2, 3 vezes, isso já faz você perder a nota 200 e ir para a nota 150. Tá? Agora, se eu começo a ter mais problemas do que só 2 ou 3 lacunas, aí a minha nota cai para 100. Veja aqui, ó, apresentação de informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema, mas sem articulação e ou com contradições. Então, no nível 3 eu só tenho lacunas, ou seja, algumas explicações que poderiam ser mais desenvolvidas, alguns exemplos que poderiam aparecer. Agora no nível 2, galera, além das lacunas, eu vou ter contradições. O que é uma contradição? É quando os argumentos,
os fatos, as opiniões apresentadas no texto se contrapõem. Ou seja, gera um conflito. Então, contradição é um problema grave de coerência no meu texto. Às vezes eu coloquei uma tese e o meu argumento defende uma tese contrária. E eu nem percebi isso. E além disso, ó, sem articulação é ou com contradições ou que se limita a reproduzir argumentos constantes na proposta de redação. Então, para você tirar 100 aqui, ou seu texto tem contradição, ou você apenas, a maior parte da sua redação, né, os argumentos usados na redação, apenas reproduzem, né, ele coloca ali, reproduzem os presentes na coletânea. Aquilo que já está na coletânea. Então aqui percebam que já não é uma questão só de lacuna, aqui já se torna uma questão mesmo mais grave. Aí do 2 para o 1, o que faz o cara tirar 50 pontos de organização e progressão textual? Apresentação de informações, fatos e opiniões precariamente relacionados ao tema, incluindo citação descontextualizada. O que é citação descontextualizada, galera? É o famoso repertório coringa. Aquele repertório que o cara decorou uma frase, mas ele não sabe explicar aquela frase. A gente percebe claramente que ele está jogando aquela frase completamente descontextualizada. Se a banca perceber, se você fizer isso uma vez, sua nota já cai para 50 pontos aqui no critério 2. Tá? Então, citações descontextualizadas e ou cuja contextualização revela-se inadequada. Você usa um conceito que não tem nada a ver com o tema. Então, está forçando, é o famoso repertório forçado. Evidenciando-se desconhecimento efetivo do conjunto de reflexões em que se insere. Então, o critério 2, ele é um critério que ele está analisando a qualidade dos seus argumentos. E quando eu falo em qualidade aqui, eu não me refiro só a argumentos com repertórios acadêmicos, mas principalmente argumentos se eles estão completos, se eles são argumentos que, além de serem argumentos que demonstrem um conhecimento acadêmico, artístico, científico, mas se eles são bem explicados, se eles cabem dentro de uma redação de 30 linhas. Não adianta você querer, às vezes, fazer um monte de citação. Ah, eu coloquei 5, 6, 7 repertórios no meu texto. Mas esses repertórios estão descontextualizados, eles não têm relação clara com o tema, eles estão mal explicados na redação. Então, muita atenção para isso, certo? Sobre o tópico 2, alguma dúvida, alguma pergunta? Vou apagando aqui, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, só escrever aí que o Fernando lê para mim. Senão, a gente vai para o tópico 3, que é o tópico sobre estrutura e desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Muitos vestibulares, nesse critério de estrutura, só avaliam se o seu parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas na FAPEC vai-se um pouquinho além. Não se limita só a observar se o seu texto tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão adequada ao gênero dissertativo argumentativo. Né? Aqui avalia-se outros aspectos também. Então vamos dar uma olhadinha neles. Vamos lá, o que é o tópico 3? O que ele está avaliando? Então, como o próprio nome diz ali, galera, tópico 3 avalia estrutura, mas tem essa outra palavrinha que ela é muito importante, ó, e, vou até destacar aqui, ó, desenvolvimento. Desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Então, é necessário que, em atendimento à proposta motivadora, ó, vocês estão vendo que os 3 primeiros critérios, o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, eles falam sobre a abordagem correta do tema. Então, esses 3 critérios, eles são tratados com muito rigor pela FAPEC. Então, a gente tem que ter muito cuidado se a gente está respondendo exatamente o que a frase temática quer que a gente discuta. Não adianta, galera, você pode escrever muito bem, mas se você não entender a proposta, se você não atender a proposta motivadora, né, se você não respeitar a ordem que ela está te dando, o comando que ela está te dando, a tarefa que ela está te passando, você já comprometeu a avaliação dos 3 primeiros critérios da sua redação.
Então, é necessário que desenvolva-se um texto que atenda às particularidades do tipo dissertativo, mas não apenas em sua vertente expositiva. Ou seja, numa redação dissertativa argumentativa, eu não posso só expor fatos. Eu tenho que expor fatos em defesa do meu ponto de vista. Ou seja, eu tenho que construir um texto que ele apresente conceitos, exemplos, mas que esses conceitos, exemplos, fatos, dados, enfim, tudo o que eu uso para ilustrar o meu argumento esteja sempre para comprovar, fundamentar o meu ponto de vista. Tá? Dado que se espera certo domínio do tema exigido, o candidato deve articular a tese ou as teses em favor de sua abordagem de modo a reunir argumentos que consolidem a perspectiva adotada e atuem sobre os sujeitos, orientando-os rumo à adesão de suas ideias. Em outras palavras, galera, a nossa redação precisa ter um ponto de vista, ou seja, uma tese, bem clara, e que os argumentos que a gente mobiliza, ou seja, o D1 e o D2, né, eles atuem em defesa do ponto de vista, ao mesmo tempo em que eles atuem para convencer o leitor sobre esse ponto de vista. Constatando-se o não atendimento da estrutura e desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo pelo candidato, configura-se uma justificativa para que a banca avaliadora não considere o texto em relação aos demais critérios, aplicando-se a ele sumariamente a nota 100, ou seja, os tópicos 1, 2, 4 e 5 não serão avaliados pela banca nesses casos. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vocês perceberam que o tópico 1 e o tópico 3 são aqueles que, se você zerar, você já tem nota 100. Olhando a grade de correção, começando sempre aqui, ó, do nível 5 do nível máximo. O que esse critério espera da gente? Apresentação de exemplar do texto dissertativo argumentativo consistente. Então aqui tem que ser consistente a nossa dissertação. O que significa isso? A organização dos parágrafos contempla a relação tese e argumentos de modo adequado. Então vamos lá, ó. Organização dos parágrafos, essa organização dos parágrafos é o que a gente chama, tá, em outras palavras, de plano de texto. Então o plano de texto pode ser um plano de texto explícito, aquele que você faz um resuminho do que vai estar no D1 e no D2, ou pode ser um plano de texto implícito, aquele que você não diz exatamente o que você vai discutir no D1 e no D2, mas você deixa entender o caminho que você vai percorrer. Então é importantíssimo. Eu prefiro, na FAPEC, trabalhar com plano de texto explícito, ou seja, aquele que a gente coloca o que vai ser discutido no D1 e o que vai ser discutido no D2. Então, o plano de texto D1 e D2, a gente faz só 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Apresentação de exemplar do texto dissertativo argumentativo consistente. A organização desses parágrafos, ou seja, o plano de texto, contempla. O que é contemplar? Vou usar uma outra palavra, tá, galera? Seja fiel e obediente, né? Como dizem os meus alunos, é igual aquele namorado que é um gadinho da namorada, ou a namorada que é um gadinho do namorado. Obediente, fiel, faz tudo o que ele manda. Então, neste caso, o plano de texto ele precisa ser fielmente contemplado, ou seja, precisa ser bem desenvolvido. Eu coloquei que no D1 eu vou discutir, né, o porquê, a causa dessa situação gera o problema. Então eu vou falar só sobre isso ali. Então é para ser fiel e obediente. No D2 eu vou apontar as consequências, então no D2 eu só falo sobre as consequências. Então a organização dos parágrafos contempla a relação tese e argumentos de modo adequado. Esse modo adequado, galera, é o quê? Modo adequado é completo. Então, do início ao fim do meu texto, o plano de texto é obedecido. Então, lembra lá, é claro que a gente não faz igual no Enem, mas o exemplo do Enem é o melhor para a gente entender o que esse critério avalia. Lá no Enem, a gente geralmente não coloca assim, a gente pega e trabalha 2 causas do problema. Né? O Enem deu um tema lá que é um problema social. Perspectivas para o envelhecimento da sociedade brasileira. Então, quais são as perspectivas? É que o Brasil vai ter que enfrentar o etarismo
E o Brasil vai ter que construir uma velhice que seja mais voltada, né, para a qualidade de vida. Ou seja, uma velhice que não seja observada apenas no seu aspecto de produtividade. Então, combater o etarismo e promover uma velhice saudável. Vamos dizer que esses foram os argumentos que eu discuti ali. Aí no meu plano de texto eu coloco assim, né, a tese assim. Logo, as perspectivas do envelhecimento no Brasil são a necessidade de se combater o etarismo e de promover um envelhecimento de maior qualidade. Então esse é o meu plano de texto. Então no D1 eu tenho que falar sobre o quê? Eu só vou falar sobre o que é o etarismo, como combater, qual que é o problema que ele gera para a sociedade. No D2 eu só vou falar sobre como promover um envelhecimento mais saudável, mais pleno, mais feliz. Não vou falar de etarismo. Na minha conclusão, e lembrando que a conclusão da dissertação UFMS não precisa de proposta de intervenção. Então a conclusão, muito importante dizer que o parágrafo de conclusão, ele é um parágrafo, galera, que ele apenas retoma, ele é um parágrafo de retomadas. Eu não apresento informações novas no parágrafo de conclusão de uma dissertação FAPEC tradicional VUNESP. Eu só vou retomar, ou seja, eu só vou reafirmar duas coisas. Nessa ordem, ó, eu vou reafirmar primeiro a tese defendida e depois os argumentos apresentados no D1 e no D2. Tudo isso aqui, ó, vou retomar, reafirmar a tese e os argumentos de forma concisa, ou seja, resumidinha. Parágrafo de conclusão da FAPEC não precisa ter mais de 4 linhas, tá bom? Não precisa ter 3 pontos finais, não, pode ter um só, às vezes 2. Mas ele tem que retomar exatamente os pontos que foram tratados anteriormente. Não precisa apresentar informação nova. Então, isso que é modo adequado completo. Aí aqui, ó, o que faz a nota cair 50 pontos nesse critério? Apresentação de exemplar do texto dissertativo argumentativo razoável. Então agora já não é mais consistente. Virou razoável. A organização dos parágrafos contempla a relação tese e argumentos. Então, a organização dos parágrafos ela é até fiel ao plano de texto, mas de modo equivocado. O que aconteceu agora, galera? Não é mais modo adequado, é modo equivocado. Então, houve alguma falha, alguma retomada aqui, então geralmente isso acontece na conclusão. Ou a tese não foi retomada igual lá na introdução, ou os argumentos resumidos não foram bem resumidos, inverteu a ordem, ou colocou alguma informação nova no parágrafo de conclusão. Tá? Isso faz com que a relação tese-argumentos vire equivocada. Então tá aqui a diferença. Ó. Adequada é completa, equivocada é que alguma coisa foi retomada de modo incompleto. Aí, gente, para cair do 3 para o 2, teve uma cagada muito grande. Quem tira 100 no critério 3, ou seja, no critério de estrutura e desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, fez cagada grave na UFMS. A apresentação de exemplar do texto dissertativo argumentativo agora não é nem razoável, é precário. E aqui há duas situações para que o seu texto fique precário. A organização dos parágrafos, mas estes não contemplam a relação tese e argumentos. Ou seja, o plano de texto não é fiel e obediente, né? Os argumentos não são fiéis e obedientes ao plano de texto. Você fez um plano de texto, mas seus argumentos não têm nada a ver com ele. Ou presença de fórmulas de organização textual, cujo teor genérico promova a simples padronização esquematizante da redação, revelando o entendimento mecanicista e superficial da textualidade. O que é isso aqui, galera? É você copiar modelos prontos, é você copiar lá, fazer uma redação sempre do mesmo jeitinho. Aqui é a FAPEC dizendo, em outras palavras, não gostamos de redação estilo Enem. Tá? Se você fizer uma redação estilo Enem, você vai tirar aí no máximo 100 pontos nesse critério. Tá? Em outras palavras, é isso que eles estão dizendo. Caiu do 2 para o 1 aqui, cara. Se você tirou 50 pontos, é porque você fez uma cagada gigantesca. Ó. Apresentação de exemplar do texto dissertativo inconsistente. Não há sequer organização dos parágrafos que evidenciem sua estrutura. Então, ó, aqui, o corretor ele não consegue nem entender. Tipo, não há introdução,
desenvolvimentos e conclusão. Ou você fez tudo num monobloco, você fez um parágrafozão só, ou os seus parágrafos não têm relação, né? Ou não há relação entre os parágrafos. Você não fez plano de texto, a tese não está muito clara. Mas essa nota 50 aqui, ó, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca vi. Pelo menos os meus alunos não fazem isso aqui, não. E se fizeram, ficaram com vergonha e não me mostraram. Ok? Dúvidas, gente, sobre o tópico 3? Esses 3 tópicos aqui da FAPEC, eles são os tópicos mais complexos, eles são os tópicos abordados de forma mais rigorosa, beleza? Esses tópicos aqui são trabalhados de forma bem rigorosa. Os outros 2, o 4 e o 5, eles já são trabalhados de forma branda, mesmo nas correções mais rigorosas, tá? Então eu gosto de ser bem detalhista na análise dos critérios de correção, principalmente desses 3 primeiros, por quê? Não apenas para vocês escreverem bem, escreverem de forma adequada a grade de correção, mas se, porventura, vocês precisarem fazer recurso, vocês saibam fundamentar o recurso com as próprias palavras, porque vocês entendem o que cada critério quer, né? Então isso é muito importante. Quando chega lá no período de recurso de nota de redação, aquela coisa toda, é muito comum os alunos ficarem procurando os professores, pedindo para os professores escreverem os recursos, né? E aqui, por exemplo, no Bioexatas, a gente tem muitos alunos. Então eu sou sempre muito honesto com eles. Eu falo assim, gente, é muito comum que 30, 40, 50 alunos peçam ou achem que devam pedir recurso. E aí eu sempre coloco duas, né, vamos dizer assim, 2 exigências para isso. Para você fazer recurso, no período de recurso, primeiro, você tem que ter ali na sua cabeça o seguinte cálculo. Se eu aumentar a minha nota em 25, 50, quiçá 100 pontos, eu vou estar próximo da aprovação? Porque tem aquele cara que ele quer fazer recurso, mas ele está em 49º, nem se ele tirasse 20 mil ele ia entrar. Então para esse cara eu não vou perder tempo fazendo recurso. Por mais que a redação dele, né, tenha sido injustiçada, vamos assim dizer, tá? Então assim, primeiro, tem que ter chance. Se a gente conseguir aumentar 25, 50, 100 pontos, você vai estar perto da aprovação, vai entrar na lista de primeira chamada. E aí, segundo ponto, galera, é muito importante que a banca, ao avaliar o seu recurso, ela tem que entender que você fundamentou bem os argumentos. E ela tem que entender que foi você que fez. O recurso não tem que ser um documento jurídico, igual muita gente acha, de pagar um advogado para fazer recurso. Não, galera, ela tem que ser fundamentada em cima disso aqui, ó, desses critérios. Então, geralmente, né, eu peço para o aluno escrever primeiro o recurso e aí depois eu observo, peço para ele mudar, mas eu não escrevo o recurso para os alunos, porque se eu começar a escrever um monte de recursos, eles vão ficar parecidos. E aí a banca vai perceber que esses recursos estão parecidos e vai indeferir tudo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mas claro que a gente guia, a gente passa exemplos, a gente mostra, né? Ó, você vai pedir recurso nesse critério e nesse. Tem que ter uns cuidados, assim. Bom, tópico 4. Tópico 4, ele avalia aspectos de coesão. Apesar de coerência também estar aqui, ó, ele avalia aspectos de coesão. E os tópicos 4 e 5, galera, eles são pelo número de erros. Então aqui, ó, olha a grade de correção do tópico 4. Para você tirar 200 pontos, ele pede o seguinte, ó, a articulação adequada das partes do texto, sem equívocos ou com mínimas ocorrências dele. Mínimas ocorrências são até 2 erros no uso, vamos colocar assim, dos articuladores. E aí veja, ó, sem equívocos ou com mínima ocorrência deles, na utilização de recursos coesivos, de modo que a construção de sua coerência não se encontra prejudicada. Então você pode cometer até 2 erros, desde que esses 2 erros não afetem o sentido do seu texto. Porque se você tiver um erro, mas esse erro afete o sentido do seu texto, esse já basta para você perder 50 pontos. Por exemplo, vou começar meu parágrafo de conclusão. Porra, eu vou começar parágrafo de conclusão, eu tenho que usar articulador conclusivo.
Mas aí tem aluno que vai lá e coloca contudo, que é um articulador adversativo. Ah, só errou essa, mas ele muda o sentido. Porque contudo tem sentido de adversão, não de conclusão. Então, como muda o sentido, ou seja, muda a coerência, aí um erro basta para te perder 50 pontos, tá? Bom, do 4 para o 3, ó, articulação razoável das partes do texto, com problemas eventuais no emprego de recursos coesivos e pouco prejuízo para a construção de sua coerência. Então, esses problemas eventuais, a gente coloca aqui, né, de 3 a 5. E um ou outro aqui afeta a coerência. Aí, assim, geralmente a nota fica aqui, entre esses dois. Se o cara vai para o 100, é porque a coesão dele está muito precária. Então, a articulação precária das partes do texto e ou a apresentação de problemas frequentes. Frequentes, né, galera? Já fica naquela escala de 5 a 8, 10 erros, né, no emprego de recursos coesivos, prejudicando a construção da coerência. Então, esses erros são tantos que eles afetam o sentido do texto. E aí, nível 50, articulação inconsistente das partes do texto, com ausência de recursos coesivos. Então aqui já não é nem mais uma questão, galera, de número de erros. Aqui você simplesmente não utiliza os recursos coesivos. Quais são os recursos coesivos? Coesão referencial, pronomes para retomar. Coesão, galera, é retomada de ideias. Então você não usa pronome, você não usa elipse, você não usa as conjunções, né, que são as coesões sequenciais. O seu texto parece vários títulos, cada frase parece um título diferente. Então, para tirar 50 pontos, realmente sua redação tem que ser bem precária no uso dos articuladores. Beleza? Então veja, é mais uma questão quantitativa, né, do que uma questão conceitual. O mesmo vai valer para a competência 5. A competência 5, vocês vão perceber que a competência aqui, né, está avaliando a parte gramatical do seu texto. Se você está usando a norma, a chamada norma padrão, né, também tem a ver com o número de erros. Então aqui é essencial que na redação evidencie-se o conhecimento do candidato a respeito da norma padrão da língua, evitando-se erros de natureza gramatical de qualquer espécie, bem como se atestando a correta seleção vocabular. Então, evitar palavras que são informais, coloquiais, que são mais típicas da oralidade, em razão das especificidades do texto a ser desenvolvido, que é um texto acadêmico, a dissertação argumentativa, e do contexto em que ele se insere, está fazendo uma prova de concurso. Então tem que ser uma redação que use uma linguagem padrão, gramatical, né, típica de quem está sendo avaliado em língua portuguesa. Então aqui, galera, nível 4, né, ou seja, nota 200, muito bom domínio da norma padrão, sem equívocos gramaticais e de convenções de escrita mínimos, ou sem a ocorrência deles. Com equívocos, eu disse sem ali, né? Com equívocos gramaticais e de convenções de escrita mínimos. Até 2. Até 2 desvios. Mas, assim, eu já li muita redação da UFMS, galera, que tinha mais de 2 e tirou nota máxima. Tá? Bom domínio da norma padrão com pontuais equívocos gramaticais e de convenções de escrita vai seguir a mesma lógica. Aqui de 3 a 5. Domínio razoável da norma padrão com equívocos gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita pouco aceitáveis nesta etapa de escolaridade. Aí aqui, ó, no nível 2, já não é só uma questão de número de erros. Aqui vai entrar o fator tipo de erro. Então, ele coloca, ó, com escolhas gramaticais, de escolha de registro, escolhas de convenções. Meu Deus, de novo. Domínio razoável da norma padrão com equívocos gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita pouco aceitáveis nessa etapa de escolaridade. Que etapa de escolaridade nós estamos falando? Né? Quem está concluindo o ensino médio. Então, eu não posso, né, escrever, por exemplo, confundir mas, que é uma conjunção adversativa, com mais, que é um advérbio de intensidade. Né? Eu não posso não saber separar sílaba. Eu não posso deixar a margem à direita com muito espaço, eu não posso escrever com... Então, assim, eu não posso cometer erros que não são aceitos aqui. Aí já não é uma questão. Se você escrever uma palavra de forma muito tosca, de uma forma muito analfabetismo funcional, sua nota já cai 100 pontos. E para ir para 50, domínio precário da norma padrão com graves e frequentes equívocos gramaticais de escolha de registro e de convenções de escrita. Aí o 50, galera, né, também não é só número de erros. É você não estar nem escrevendo português direito.
Né? Eu costumo brincar, eu falo assim, ó, quem tira 50 do tópico 5 é porque não é falante da língua portuguesa. É alguém que, o cara morou a vida inteira, chegou da Rússia esse ano, chegou do Japão esse ano. Então, os dois primeiros critérios têm mais a ver com o número de erros. Os dois últimos, né, ou no caso nível 2 e nível 1, eles já têm a ver com o registro, é quando a gente escreve de uma forma muito informal, muito coloquial, que numa redação de vestibular, para acessar o ensino superior, não se aceita. Então, esses são os critérios de correção. Para a gente fechar aqui, né, a grade ainda diz assim, ó, vale ressaltar ainda que redações que fujam à adequação temática e ou estrutura de desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo ou com muitos trechos sem predominância de cópias e ou paráfrase de prova e ou de modelos prontos disponibilizados na internet ou identificados por meio de outras fontes receberão nota final 100. Então, se você perceber, né, que você está copiando um modelo pronto, que foi divulgado lá pelo Descomplica, ou se eles começarem a perceber que tem um monte de redação igualzinha, começa do mesmo jeito, desenvolve do mesmo jeito, eles vão dar nota final 100. Se a sua redação tiver predominância de cópia, aí você recebe 0. Tá? Então, tudo isso é previsto. Lembrando que a dissertação da FAPEC não exige título. Então, eu recomendo que você não faça. Tá? Não precisa fazer título nessa redação. Certo? Então, essa é a grade de correção.